Olá, bárbaros! Sejam bem-vindos a mais um episódio especial da Toca do Aventureiro para a gente falar de Robert E. Howard. Mas hoje não vai ser Conan, hoje não vai ser o Rei Cool, hoje não vai ser Solomon Kane, não, hoje vai ser Bran McMore, o último rei dos Pictos. E nós vamos falar de uma das histórias que é considerada uma das top 5, né? Nem top 10, top 5 do Howard, né? Que é quando ele está passando da ficção fantástica para ficção histórica. O Bran ele está bem naquele meiozinho ali, né? Mas antes de tudo, né? Nossos convidados, né, que não precisam, na verdade, de apresentação. Nós temos aqui, retornando ela, nossa querida Anne C. Freitas, também conhecida como Anne Faca Ligeira, né? Nossa querida Marcela Albuquerque, Marcela Martelada Cruel, né, que está lançando o livro dela, A Hospedeira do Caos, Caçada de Berrelit. Ó, que acabou de chegar o meu. Olha aqui que lindo, né? E é claro, né? Nosso querido MP Neves, sumo sacerdote do Brandon Sanderson do Brasil. E, né, não sei se a Anne notou, ele também é o autor do Máscara para os Mortos, que é um livro que ela adorou, e eu não sei se ela percebeu que ele é o autor. Eu não percebi. Eu sou ruim de fisionomia. Na live de melhores do ano, viu, Marcelo? Ela falou do Máscara para os Mortos. Nossa, brigadão mesmo. Então, muito pessoal, bom, muito bem feito. Eu não li esse. Então, pessoal, Leia, favor, é bem feito. Se apresentem. Tá ele bem aqui, ó. É bonita a capa. Vai lá, Anne, você começa. Me apresentar? Mas você já apresentou. Fala, Faz seu jabá aí. Eu sou Fala autora, dos seus 10 mil livros lançados no ano. Seus 10 mil lançamentos do ano. Quem dera, se fosse em dinheiro isso. Bom, eu tenho mais leitores dos meus livros de fantasia, mas esse ano eu lancei um romance e pretendo lançar no meio do ano outro romance, mas dentro da fantasia, de fadinhas piranhas. Por enquanto é só isso. Vai ter o negócio lá do macho colorido? Ai, Virou um twink, né? Eu tentei é porque assim, são fadas. Eu tentei fazer uma fada masculina, mas não tem como. O cara brilha, o cara tem luzinha, tem pozinho mágico. Brincadeira, tem pozinho não, mas o cara brilha. Como é que virou um twink de asa? Marcela. Oi, meu nome é Marcela Albuquerque, sou autora de Hospedeira do Caos. Eu lancei esse ano meu segundo livro, então tem o livro 1 para vocês ficarem bravos e o livro 2 para vocês ficarem mais bravos ainda. E é isso. E o Marcos tem de capa dura. Nem eu tenho de capa dura. Vocês têm de capa dura e eu não tenho. Eu achei bem bonita essa capa aí, o título parece ser bem legal também, viu? Quero dar uma olhada depois. Não esqueça de agendar o psiquiatra antes de ler o livro. Vai precisar. É exagero. A terapia tá em dia aqui. Não é exagero, é assunto de terapia. Vai lá, Marcelo. Fala, galera, eu sou MP Neves, sou o sumo sacerdote da fantasia sombria, sou autor de alguns livros, né, entre eles o Máscaras para os Mortos, que a gente citou aqui, primeiro da minha trilogia, tá? Mas também tem o Contrato dos Espelhos, publicado pela editora Elixir, aqui de Curitiba, e o Música Louvada, que é a minha romantasia de volume único também, que está quase esgotada já, estou muito feliz que ela está indo embora já, esgotar a tiragem desse livro. Que raro, uma romantasia de volume único. Sim, para quem não tem, para quem tem pressa, né, de ver as coisas acontecerem. Não, é para quem vai não ser tem aquele saco, final de matar, né? Se eu conseguisse, eu falo que é uma falta de capacidade minha de escrever o livro único. Então, eu era livro único, só que 1000 páginas tiveram que ser divididas. A minha ideia do Música Roubada foi justamente vamos escrever um livro de volume único de qualquer jeito aqui para parar com essa coisa de sagas gigantescas, né? E deu muito certo, ficou muito bom o final.
eu gosto muito que as pessoas sempre me xingam ou choram depois que terminam de ler esse livro. Então, assim, Ah, Você você conseguiu tá o que falando você com as queria. pessoas certas aqui. Eu li Máscara para os Mortos. Volume único nesse romance aí não ia dar bom. né, o Marcos é trilogia, né? Tá tudo na Amazon lá, os e-books. E vou relançar o segundo livro em breve aí, acho que ano que vem, se tudo correr conforme o meu cronograma, ano que vem que tá lançando o segundo volume. Esse ano tem outros lançamentos ainda aí, aguardo. Ô, Anne, faz uma resenhazinha do Máscara para os Mortos aí. Não pega na surpresa, assim, não. Esqueceu que eu tenho memória de passarinho? Só lembro que tem muito banho de sangue. Você fica curioso ali tentando entender o que você entra no livro ali numa cena de guerra, né? Então você tem que tentar lá saber quem que é quem que tá querendo bater em quem. E aí, enfim, agora de cabeça eu não vou. Não tem problema, vamos lá. Bom, gente, antes da gente continuar, então, hoje a gente está gravando no dia 20 de março. Essa semana, esse mês, não vou dizer o dia específico, foi meu aniversário. E a Marcela me mandou um presente, né? Que estava demorando para chegar e a Anne deu um jeitinho para chegar mais rápido. Se vocês lembram, ano passado ela me deu uma caneca que estava escrito seu cu. Vamos ver o que tem aqui, né? Cadê a caneca? Não me fala que você quebrou a caneca. Dona Tânia quebrou a caneca. Eu não acredito, cara. Não. Você quer reclamar com ela? Não, vou não. 2000 anos depois. Olha, é uma capivara. Olha aqui. Meu Deus, já. Eu vou guardar com Esmagou o Deus, bicho. eu vou chamar ela de Laura. Eu vou chamar ela de Laura. Nossa, Essa é a Laura. Viu? que horrível, Marcos. Como você fala isso da Laura, tadinha? Olha, ô Marcelo, faz o seguinte. Lê o primeiro livro da Marcela e vê se, tecnicamente, um observador externo, a personagem dela é a vilã do livro. Poxa, você só tá me fazendo querer ler mais, assim, que eu já vi a capa bonitona aí. Tadinha, Legal. ela é uma E quando pobre você vê a coitada. capa, E a personagem é a vilã, nossa, é meu tipo. então, e quando você Ela vê não a é capa, Vilã, é a vilã no ponto de vista do Marcos. Mas tem gente que Mas acha o que Marcos ele tem um ponto de vista meio enviesado, então não dá para levar ele muito em consideração, não. Tá bom. Tá certo. Defilei pra Vamos tirar lá, a prova. vamos começar. Aí, Marcos, quando você ficar bravo, você tem a capivara para descontar. A capivara Laura. te atropelou, mas agora você que vai atropelar ela. É isso aí. Nossa, que frase de efeito. Mas muito obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos falar de um dos contos favoritos do Marcelo, né? Que ele pediu, que ele falou que não ia ter mais amizade se quando eu fosse falar ele não estivesse aqui, né? Não, que é o esse aí Vermes é- da Terra. Meu Deus. Ele foi originalmente publicado na Weird Tales de 1932, né? Não foi a capa, para vocês verem. Então, pessoal, esse livro, esse conto, ele é uma parte da coletânea do Bram McMore, da Pipoca e Nanquim, mas você consegue achar esporádico na Amazon, certo? Então, aqui, eu e o Marcelo já conhecíamos o Bram. Então, meninas, como é que foi para vocês essa experiência de conhecer um personagem, né, do Howard, que não é o Conan? Porque a Marcela terminou de ler e falou, Marcos, não tem o Conan nessa história? Eu falei, não, porque ela leu a história inteira e ficou esperando o Conan aparecer. Eu Não, fui mas igual a Marcela, mas- porque você sempre manda o Conan pra gente, não era o Conan. Porque eu entendi que era um conto do Conan, e aí na hora que eu comecei a ler, eu tava esperando o Conan, e ele não apareceu, e eu fiquei assim, gente, mas o Marcos mandou um conto do Conan, sem ser do Conan, não tá entendendo isso aqui, e depois que eu entendi. Mas, assim, em geral, como que foi a experiência de vocês conhecendo esse personagem e essa história? Pra mim foi esperado do estilo do autor, né? O cara é bárbaro, é cheio de descrição do cenário lá e claro que ele tem que pegar uma mulher perdida aleatória lá no meio do caminho e mata. Quando não mata, bate. E quando não bate, não mata, tá fugindo. Marcela? Foi mais ou menos a mesma visão, só porque eu achei que ele realmente é mais, como se diz, comedido do que o Conan. O Conan, ele já vai direto pra treta, esse aí parece que ele pensa um pouquinho mais antes de Aproxima mais. entrar.
Ele raciocina mais. Não estou falando que o Conan é burro, porque eu não acho ele burro. Ele tem os momentos dele ali ele é impulsivo, mas na hora de raciocinar que ele precisa para sobreviver, ele raciocina. Mas eu acho que ele pensa mais antes de entrar na treta. Muito bom. E para você, Marcelo, conta pra gente como é que foi a primeira experiência conhecendo o Bran e agora relendo, porque ele é um dos seus favoritos. Eu vou fazer a defesa aqui das histórias de hominho, tá? Do hominho com a espada e tal, que bate em todo mundo. Mas, assim, eu gosto muito do Bran McMorgan, porque, como a Marcela falou, diferentemente do Conan, ele é mais astuto, ele é um cara mais estratégico, ele é um cara que pensa mais antes de agir, né? O Conan, qualquer problema que ele vem pela frente, ele pega a primeira arma que ele vê presa na parede, agarra e já vai para porrada. E o Bran McMorgan aqui nesse conto especificamente ele está enfrentando os romanos, né? Ele é de um povo, do povo picto, é um povo que está em declínio, um povo que está em uma situação de inferioridade de tecnologia, ele não tem as mesmas armas que os romanos, ele não tem as mesmas armaduras, ele não tem as mesmas legiões, as fortalezas, ele não tem nada disso. Então ele precisa dar um jeito, né, já que ele é o rei desse povo, ele precisa dar um jeito de salvar os pictos, né, dessa invasão romana ali na Britânia e tudo mais, e ele vai recorrer, né, a feitiçarias proibidas, ele vai recorrer a qualquer tipo, né, nesse ponto ele fala, né, eu vou ser a serpente na grama, eu vou ser o veneno no cálice, eu vou ser o que eu precisar ser, eu vou recorrer à medida mais baixa que eu precisar recorrer para salvar o meu povo dessa necessidade, o rei deles. E os romanos estão invadindo essa terra é nossa, a gente estava aqui há muito tempo, a gente conhece os segredos antigos desse chão, e os romanos estão cantando de galo aqui para cima de nós, mas eu vou dar um jeito, e ele dá um jeito aqui nos Deuses da Terra. Eu conheci o Robert Howard através das minhas leituras do Lovecraft, né, por isso que eu estou com a camisa do Cthulhu aqui, porque o Lovecraft e o Howard, né, eles eram amigos, eles trocavam cartas, e o Bran McMorgan, ele é canonicamente parte do cenário dos contos do Cthulhu. Tanto que aqui nesse conto tem referências ao mundo do Lovecraft. Então foi assim que eu conheci o Bran McMorgan, foi lendo histórias de horror cósmico, e essa aqui é uma história de horror cósmico, né, além de ser uma história de fantasia. E essa foi uma das primeiras que eu li, né, O Reino Sombrio do Rei Ku, que é a minha favorita de todas do Howard, e essa aqui é a minha segunda favorita. Os Deuses da Terra é muito legal, porque junta todas as coisas que eu gosto, tipo, Império Romano, hominho brigando com espada e monstros além da imaginação humana, tipo, são as minhas 3 coisas favoritas, eu acho, da vida. Então eu adoro muito esse conto. Então, nós começamos com Tito Sulus, o governador de Ébora, assistindo um picto sendo crucificado. O homem se deleita. Junto a ele está o embaixador dos pictos, e aos pés, né, do embaixador também tem um homem alto e deformado, murmurando coisas sombrias, né? Ele testemunha e despreza pela justiça romana, né? E nós acabamos percebendo a certo? E a cena se fecha com o governador mandando dar um gole de vinho pro homem crucificado, que não pode nem se contorcer, porque isso aumenta a dor dele. Aí o Picto toma o gole do vinho e cospe na cara do centurião, e o centurião, por instinto, mata ele. E o governador manda o homem ser preso, porque era exatamente o que aquele cão pagão queria. Como é que foi aí, Anne? O que você achou de toda essa introdução desse mistério da política? E é claro, como é Howard, a gente tem uma violência bem gráfica. É um tipo de gênero que eu gosto, né? Eu gosto do gore, gosto da descrição. Para mim, essa introdução, ela foi dentro do que eu esperava também, né? Do que eu já conhecia. Mas eu não sei se você vai falar depois, mas a minha dúvida foi, tipo assim, o Centurião ele já foi preso ali, né? Por ter matado o cara que não era para ter ficado crucificado e morrido lentamente, agonizando. E o Bran foi lá e matou ele e iniciou-se uma guerra por uma coisa que já estava condenada, entendeu? Essa parte aí para mim que não ficou tipo assim,
a razão da guerra ficou muito, tipo, tá, vamos iniciar uma guerra, vamos usar essa desculpa aqui, porque a gente precisa de uma desculpa Então, para iniciar a guerra. a gente vai chegar nessa parte, mas tipo assim, ele já mandou, ele manda, né? A gente vai entrar em detalhes sobre ele mandar a movimentação, mas ele só matou o cara porque aquele cara tinha. Ele falou: não, já vou começar por aqui para dar cabo de Não, o alguém. motivo do Bran eu entendi. Que ele queria lá vingar a questão lá, porque era meu sangue, se fosse pra punir, eu que puniria ele. Né? Então, o motivo dele eu entendi, mas a questão dos romanos quererem entrar em guerra por um cara, sendo que ele fez o que já, tipo assim, já estava preso, entendeu? Já ia ser punido. Não é por ele ser um prisioneiro, é porque um romano foi morto por um não romano, né? Tem toda essa pegada. Marcela? Já começou daquele jeito, né? O cara, tinha gente morta em cruz, tinha outro deitado lá que foi o cara que eles condenaram por ter matado. Ai, perdão, entrou um bicho no olho. Então, assim, já começou naquela violência clássica, né? Então a gente já sabe mais ou menos o que esperar daí. Uhum. Mas uma coisa que eu queria meio que ter entendido, que eu entendi que ele foi condenado à morte por ter matado um romano. Sim. No caso, esse romano, ele era um... Como é que fala? Faz hora com a cara dos outros? Então, ele era um comerciante que trapaceou. Um trapaceiro, E aí ele deve ter dado calote nesse cara e esse cara matou. Não sei muito bem como que seria, né, as leis lá, mas acredito que não é caso de morte, né? Uhum. Mas, de toda forma, eu entendi ali que, independente de ser ou não ser, o problema ali é o fato dele ser pagão e não necessariamente dele ter cometido o crime. Assim, se for voltar, porque o Marcos falou da questão de ser fantasia histórica, né? Em questão dos romanos, a morte de cruz era para assassinato. Então, o cara, com certeza, matou alguém ali, por isso que ele tinha entrado por morte de cruz. Se for considerar, né, eu sei de história. Eu não tô surpreso que você sabe como alguém em alguma época é condenado por assassinato. Eu já tive hiperfoco em impérios, então eu estudei alguns. Ele foi sentenciado ali por ter matado o cara, mas ali, pelo que eu entendi, indiferente dele ter assassinado ou não, ele ia ser sentenciado à morte pelo simples fato, né, de não ser romano. Mas, assim, já entra o contexto pra gente, né? Você já começa a ler o conto já entendendo qual que é a treta ali entre os personagens. Muito bem. Marcelo? Já ficou muito bem estabelecido aqui, eu acho, né, o incidente incitante aí do conto, né, que é essa crucificação de um picto pelos romanos, e aí a gente sabe aqui nesse contexto, já que a gente está falando de contexto histórico, né, a crucificação é essa coisa da pena de morte para um crime grave e tudo mais, mas tem um contexto adicional de serem romanos no território da Bretanha, né? Os romanos, o Império Romano, ele funcionava nessa coisa de colonização, de expansão por guerra, tomada de territórios, invasão e de sujeição dos povos originários, dos povos bárbaros, dos povos pagãos, à dominação desse império, né? Então, a injustiça que a gente vai ver ser perpetrada não é só dele estar sendo condenado com uma pena extremamente cruel por um crime, sim, ele pode até ter cometido um crime, né? Mas assim, a pena de crucificação é extremamente cruel, uma tortura quando o soldado romano vai lá e mata o condenado na raiva. O governador prende o seu próprio soldado porque ele queria torturar aquele homem, ele queria que a pena fosse no máximo da crueldade, não queria só uma pena de morte. E aí isso já estabelece que os romanos aqui, eles são os agressores, eles são os invasores, os colonizadores, eles estão fazendo muito mais do que só matar as pessoas. Para eles, matar as pessoas é pouco. Né? Eles têm que fazer as pessoas sofrerem o máximo possível e elas têm que fazer as pessoas se curvarem sob a lei romana. Os pictos não têm direito de agirem conforme os próprios costumes. Eles têm que agir conforme o costume romano e têm que aceitar a dominação romana. Então, assim, já estabelece o antagonismo aqui, já estabelece a relação, né? E eu acho muito legal que, assim, ele descreve nessa cena também um embaixador
E ele perde um tempão descrevendo o embaixador, né, dos Pictos, então você já nota que não, esse cara aqui tem alguma importância nesse conto, né? E aí depois a gente vai descobrir que esse embaixador é o Bran McMorrin, né, disfarçado, coisa que o Conan também um pouco faz. Assim. Ele se disfarça uma vez ou outra, assim, mas não é do feitio dele se disfarçar, nem usar subterfúgio, assim, são personagens, por mais que por fora pareçam ser só, né, dois bárbaros de fantasia que saem na porrada, eles têm modos de agir bem diferentes uns dos outros. Muito bem. Bom, pessoal, e é assim que nós terminamos a parte 1. Na parte 2, como a galera já falou, em Ébora, né, é revelado para nós que o embaixador, na verdade, é Bran McMor, o rei dos Pictos. Ele mostra a sua revolta, que se alguém tem que julgar e executar alguém do povo dele, é ele. E Grom, seu servo deformado, tenta acalmar o rei. Mas Bran já está cansado, porque ele sabe que tudo aquilo era algo que era para provocar ele, porque Sulos sabe que ele é Bran McMor, né? Então, planejando vingança, Bran envia Grum para o norte com ordens para dizer a Cormac passar a espada e a tocha por toda a região, assim atraindo um dos oficiais de Titus para o norte, enquanto ele tem certeza que Titus vai se refugiar numa torre, certo? Então, falando deste momento, é bem interessante que a gente tem toda aquela coisa política, o raciocínio do que está rolando nas sombras. Eu gosto muito do Grom, apesar dele ter uma participação muito pequena. E é claro que, mais uma vez, nós falamos do Cormac, que ele é um personagem que o Howard acaba desenvolvendo ele mais para frente. Ele tem as próprias histórias dele, né? Que basicamente, gente, meninas, o Cormac é o Conan nas cruzadas, tá? Mas o que vocês acharam de toda essa parte, agora que ele chega na residência lá dele, né? E aí a gente vê ele botando para fora os pensamentos. Anne? Foi ali que deu para entender que ele não era só um bárbaro e que o Conan não ia aparecer. Porque por um momento eu achei que pudesse ser o Conan disfarçado, mas eu questionei a questão daí. Eu falei, ele disfarça, mas não nesse nível aqui de fingir que era um embaixador, porque eu precisaria de uma influência, de uma conversa. O modo de falar também é outro, né? Bem mais eloquente. A questão dos pensamentos dele foi assim, o cara é poucas ideias, né? Ele já tá sonhando ali, vendo fantasma, conversando com o fantasma, discutindo com o fantasma que já tá do outro lado, já avisou que pode acontecer, mas assim, não, quem decide aqui sou eu vou e ponto. Então você vê que ele tem uma inteligência, mas que ele também pende pro lado bárbaro, né, da teimosia. Eu tomei uma decisão e eu vou fazer ela. Mas ele pensa no povo dele, na questão do que pode acontecer ou não, e ele sabe que não dá para enfrentar Roma de qualquer jeito. E aí que ele vai atrás do... Nem considerei feitiçaria, né? Mas ele vai atrás de um povo antigo, né? Que depois, mais pra frente, a gente vai entender quem é esse povo antigo. Exatamente. Marcelo? Nesse capítulo, né, a gente consegue ver também a importância que ele dá pro povo dele, porque, querendo ou não, aquele cara que estava ali sendo crucificado é um cara qualquer. Ele não é um cara que tem uma importância, nem nada disso. Ele é só uma pessoa do povo dele, mas foi o suficiente para ele, como se diz, se revoltar ali totalmente e querer tomar uma atitude. Então a gente vê que ele realmente tem essa cabeça de rei, né? Ele pensa na questão do povo dele. E foi o que a Anne falou, só porque ele pensa e assim, ele já, como se diz, ele não vai se rebaixar, né? Ele vai ser subterrâneo, porque a primeira ideia dele de resolver o problema é procurando esse povo antigo, que para eles ali, pelo visto, é uma coisa bem ruim. Isso. Então, assim, ele é bem revoltado com as coisas, ele toma uma decisão bem exagerada. Muito bom. Então, o que as meninas estão se referindo antes do Marcelo entrar, né, gente, é que Bran sonha com o Gonar, o velho, o sábio, né, e ele, à distância, o conselheiro dele sente as intenções do rei.
e fala: existem armas abomináveis demais para serem usadas, mesmo contra os romanos, porque Bran quer chamar os vermes da terra, né? Os Exato. filhos sombrios das eras passadas dos homens, né, Marcelo? É tipo. Então, Bran, tem umas armas assim que é melhor a gente não usar, não, mas é essa aí que eu quero. Uhum. Vai lá, Marcelo. Nossa, essa parte é muito boa, justamente porque o Bruno mostra que é como a Anne falou, é poucas ideias, meu irmão. É Roma, a gente está lidando com tipo, o maior império do mundo conhecido daquela época. A gente não tem chance. Ele fala, não, que isso, tipo assim, eu sou o rei dos arqueiros aqui, a gente tem os guerreiros, a gente tem nossa força, mas Roma tem riqueza muito superior, Roma tem recursos muito acima. Então, assim, nenhum meio que a gente possa usar está fora de cogitação, até os meios mais tenebrosos. E isso é um conceito que é muito atual, assim. Você não precisa Uhum. olha pela janela e a gente vê guerra acontecendo no mundo afora, onde um país muito superior em matéria de recursos, de dinheiro, de armas, ataca outro e o outro país vai ter que se defender como pode, né? E vai ter que usar estratégias para isso. E a gente vê o Brando faz referência aqui aos vermes da terra, essas criaturas, e a gente já começa a entrar nesse contexto de que é uma fantasia, mas é uma fantasia, ou que é histórico, mas é uma fantasia histórica, né? Então, e é legal porque esses povos subterrâneos fazem referência aos mitos das fadas, né? Da ilha da Britânia, porque antes das fadas serem essa coisa glamourosa e bela, os mitos originais das fadas, elas são criaturas terríveis, tenebrosas, o povo subterrâneo, o povo que vive abaixo da terra, que vive escondido, que rapta crianças no meio da noite. Então, assim, já começa a fazer referências a umas coisas muito legais que outros autores trabalhavam muito, tipo Arthur Martin fazia, né? Trabalhava essa coisa do povo branco, o povo, né? O povo pequeno, tal. Então, esse conto, para mim, ele é muito bom por ele começar a fazer essa série de referências históricas. Assim. Ele fala de Roma e ele vai falar de mitos, né, antigos da Grã-Bretanha, mas num contexto já de terror, de serem criaturas abomináveis, de ser uma coisa que o próprio conselheiro, o velho xamã, que é capaz de fazer, né, de se comunicar pelos sonhos ou pela projeção astral, sei lá, e entra na mente do Bran e fala: você vai fazer uma coisa errada, você não devia mexer com isso. E o Bran ignora o conselho, né, sumariamente, assim. Enfim, eu gosto muito desse conto, todos os capítulos também são muito bons, e cada detalhezinho que vai sendo adicionado vai ficando melhor. Muito bom. Então, pessoal, encerrando essa parte, né? Nós temos que, após isso, na calada da noite, Bran se prepara, se veste, né, com armas de ouro, e antes de partir, ele presta uma visita ao centurião, né, que matou o Picto na cruz, né? Que foi rápido, sombrio, mortal. Anne, você tem alguma coisa a dizer sobre esse tipo de assassinato? Eu me surpreendi de ser um bárbaro de ter feito algo tão sutil desse jeito. Porque ele não foi descoberto ali na hora. E normalmente o bárbaro a gente tende a ser barulhento, tende a ser de chamar atenção. E ele usando um cavalo com peças de metais, mas ele conseguiu ser sorrateiro lá de madrugada e matar o cara sem que os guardas pegassem ele, né? Tanto que só vão saber depois que ele tinha fugido já. E eu gosto muito que tem aquela coisa, que é uma coisa do Howard, que assim, ele tem um humor muito sombrio, né? Porque o cara acorda assim e fala, só pode ser um aliado no meio da noite. Aí o cara vai, psiu, o cara olha, né? Tipo, vem aqui, aí o cara fala, que foi, né? O que você achou, Marcelo? Eu acho ele bárbaro. Eu já não acho que ele tem atitude de um bárbaro. Ele é bem centrado com as coisas. Igual quando ele chega lá, ele é furtivo, ele pensa, ele cria, né, uma situação para fazer a arapuca dele dar certo. Então, assim, quando eu li, eu não achei ele tão bárbaro. Não seria uma classe que eu colocaria nele assim, não, pelo menos nesse conto. Mas eu achei até engraçado, porque na hora que eu li, porque como a gente está acostumado com Conan, já espera um pouco mais de ação. E o cara simplesmente faz um psiu, o outro vai lá olhar e ele corta a garganta dele, o cara já cai duro no chão, engasgando com o próprio sangue. Eu falei, ué, mas credo.
Muito bem. Marcelo? Então, essa questão do bárbaro, né? A gente sempre pensa no bárbaro em relação a um outro grupo, né? Bárbaro é tipo, é um insulto, é você dizer que um povo é inculto, que um povo tem uma cultura inferior. Então, assim, para os romanos, o branco é bárbaro. Mas o próprio Robert Howard, no trabalho dele, na escrita dele, ele idealiza essa figura do selvagem, né? Essa figura do homem que ele é mais nobre porque ele vem de um povo mais simples, ele vem de uma cultura mais conectada com a natureza, ele tem uma nobreza maior. Então, o Conan, ele é bárbaro, mas ele, ao mesmo tempo, ele é um herói. E ele é superior aos feiticeiros e trambiqueiros e outras figuras urbanas, digamos assim, das histórias dele. O Bran, meio que pelo contrário, ele é um bárbaro, né, na visão dos romanos. Ele tem uma nobreza também, mas ele é descrito de uma forma muito mais sombria. Então, ele tem um ethos, uma atitude também muito mais sombria. Então, para ele, matar o no meio da noite assim, é a coisa mais tranquila que ele faz, porque ele faz com si próprio, né? Muito bom, muito bom. Então, pessoal, aí vamos para a parte 3. Na parte 3, nós temos, através da visão e raciocínio do Bran, o autor explica um pouco sobre a migração e o resumo dos povos daquela região e as lendas, né? Também vemos que o governador enviou seu exército e foi para a torre de Trajano, como Bran esperava. Então, é claro que em uma cabana no meio do pântano tem uma bruxa, né? Temos citações a Dagon, que é um deus antigo, que aparece em Conan e no Reiku, né? E mesmo a bruxa adverte Bran sobre os vermes da terra. E após ameaças vazias, violência e ouro sem valor, a bruxa dá o seu preço. E para quem lê esta parte e depois vai assistir Conan de 82, você percebe que toda a parte da bruxa foi roubada de vermes da terra, né? E essa é a parte 3. Anne, o que você achou? Porque nós temos uma apresentação do mundo, dos povos, e aí a gente vê o plano dele funcionando, e claro, temos toda a parte da bruxa, que eu acho muito legal. Nessa parte foi que ele voltou a ter aquela estética já esperada, né? Apresentou a bruxa, que é uma mulher com atitudes loucas e impulsivas. Ela ataca ele e de repente ela já pede para beijar ele. Aí você fica aquela coisa reduzida a tipo, você espera que seja alguma bruxa realmente que vai fazer alguma coisa, mas não, a mulher ela não tem magia nenhuma, pelo menos em nenhum momento eu não lembro dela ter usado nenhum tipo de magia. Ela usou faca, ela usou estratégia, né? E ela foi lá conversar com os bichos, mas você vê que ela apertou a pedrinha, ela conversou com as criaturas lá, mas não vê a magia em si, né? Vê apenas uma mulher que parece que tá meio surtada ali por ter contato com criaturas sombrias, mas não que realmente tem algum poder, alguma magia ali. É só uma mulher doida querendo uma aventura, digamos assim. Porque no caso desta bruxa, eu acho que o poder dela está no conhecimento. E aí ele deixa meio velado que ela, porque ele fala eu sei que eles ainda saem à noite para pegar mulheres que se perdem nos pântanos, e já cita que ela é uma meio-sangue, que ela tem sinais. Então, ela provavelmente é uma cria de uma dessas mulheres. Então, eu acho que assim, ela é uma bruxa, mas o poder dela deve estar no conhecimento, né? Não sei se vocês concordam. Por assim, em questão de bruxa, eu acho que é mais pelo fato dela viver na floresta em si, ter aquele estereótipo da aparência, e não pela magia. Tanto que ela fica ali, né? Mulher lobo, mulher selvagem, a mulher que ela habita ali isolada. Que por ela ter fisionomias estranhas, ela tá vivendo ali isolada. Mas, do mesmo jeito que o bárbaro estava sendo usado como um xingamento, a bruxa ali está sendo usado como um termo pejorativo. Que ela não é uma bruxa, ela é só uma mulher que não se encaixa em lugar nenhum e faz o que der para sobreviver. Concordo 100%. Ela é a Atla, se não me engano o nome dela. É ela Atla. É tão bruxa quanto o Bran McMorne é bárbaro. Tipo assim, ele é um bárbaro para os romanos, ela é uma bruxa para o Bran, porque ela é uma pessoa marginalizada. Ela é uma pessoa que vive, né, longe, justamente por ela ter essas relações com esse povo chamado de Vermes da Terra, que é esse povo que foi expulso, banido para
debaixo das cavernas, né? E aí eu vou, desculpa interromper, cortar, mas eu tenho que citar um livro do Michael Crichton, que é o mesmo escritor de Jurassic Park, que é o Devorador de Mortos, que tem um filme também, que é o 13º Guerreiro, que é sobre esse cronista, esse viajante árabe que se junta a um bando de vikings para enfrentar umas criaturas que estão atacando lá a vila dos vikings e tal, e aí depois eu descobri que, na verdade, é tipo um povo meio que neandertal que vivia nas cavernas lá. Os vermes da Terra, para mim, parecem muito com essa coisa. É um povo que é quase humano, que é muito antigo, que foi expulso e que vive embaixo da terra e tal, porque perdeu alguma guerra, e aí agora o Bran está buscando a ajuda deles, e aí para isso ele tem que ir atrás da Atla, porque ela é a ponte, né? Ela é uma pessoa que tem o sangue dos vermes da terra e tem o sangue também dos pictos, ela mistura, e aí ele vai até ela por essa coisa. E a bruxa, como você falou, é muito mais ela ter o acesso a um conhecimento meio perdido, meio proibido, do que ela ter uma grande magia, né? Mas essas histórias do Bran, elas são, por serem mais históricas, a magia é muito mais sutil, né? Você não vai ver um grande feitiço nem nada, é muito mais uma coisa de pode ser magia, pode não ser. Marcela, você mesma que no seu primeiro livro você tem um tipo de bruxa que é marginalizada, que a sua personagem mostra respeito e ajuda ela, e aí ela acaba marcada, então, tipo, era uma bruxa, você não devia ter mexido. Não faça acordo com bruxas e demônios, Marcelo. Não façam contratos com bruxas, gente. Não, mas assim, eu acho que o contexto realmente é mais pelo que a Anne falou mesmo, mais de marginalização do que realmente ser. No meu livro, por exemplo, é bruxa mesmo. Essa aí, no caso, é mais pelo ambiente que ela tá aí. Não tem muito mais que acrescentar, né? Tanto o Marcelo quanto a Anne já falou mais ou menos o que eu tinha achado. Só que realmente o preço dela eu fiquei meio. Falei assim, poxa, eu podia ter pedido coisas mais interessantes, né? A mulher tava muito na seca. Senhor, não falarei nada. Não, Marcos, poxa, tudo bem, ouro não apetece, ela não quer ouro, tá? Às vezes o ouro pra ela realmente não tem valor nenhum. Mas caramba, a mulher com beijinho, Marcos. Eu adoro o diálogo dela. Porque não foi só beijinho, tá? Eu entendi, Marcos, eu só não quero falar nada explícito aqui, eu acho que não tem necessidade, né? Perdão. Você é uma pessoa tão conservadora. Sabe? Não sou conservador. Você é. Mas assim, eu queria trazer 2 pontos da gente seguir. O primeiro, meninas, é que tem um outro conto, que é do Bran Macmore, tá? Que tem uma referência a esse conto, que assim, são pessoas numa casa no começo do século XIX vendo um artefato. Acidentalmente, uma pessoa é atingida na cabeça e ela tem, tipo, recordações de vidas passadas, e você percebe que dá a ideia que é uma descendente do Bran, e a pessoa que acidentalmente atingiu ele na cabeça é um descendente desse cruzamento da bruxa, do sangue misturado. E é muito legal, porque é extremamente Lovecraftiano essa questão de passagem do tempo, tá? Eu até recomendo vocês para dar uma olhada, eu só não lembro o nome do conto. Você lembra, Marcelo? Eu não vou lembrar, acho que não tá nesse aqui, né? Tá nesse aí. Então ou alguma coisa, cadê? Eu vou achar aqui. Mas eu vou fazer uma teoria aqui rapidinho. Assim, primeiro, a gente tem que. Essa é a história da Weird Tales, então meio que a linha editorial deles era tem que ter uma moça, tipo, querendo se engraçar pro herói, porque é isso que tá vendendo aqui para nós e tal. Então, sempre tinha essa questão, é uma questão meio chata mesmo. O Robert Howard, ele até, né, depois das personagens femininas mais desenvolvidas, com mais personalidade, não estão interessadas simplesmente em ter uma relação com um protagonista masculino. Mas também, uma teoria que eu tenho pessoal é que o Bran Macmore, ele é um rei, né? Então, assim, para a bruxa, seduzir o rei, e de repente ter lá uma noite com ele, ter um filho de um rei, é uma manobra política que faz sentido para ela, entendeu? Ela poderia ganhar alguma coisa com isso, além de simplesmente uma noite. Mas isso é uma teoria minha. Ela ter segundas intenções pensando, né, em ter um filho faz mais sentido, mas como isso não ficou muito explícito no conto, não dá, dá para você tentar, mas não dá para você fechar.
A outra Nem teoria. implícito, na verdade, porque ela fala somente que ela queria uma lembrança de ter se deitado com um rei e que queria ser desejada como as brancas eram desejadas. Então não dá para aceitar essa hipótese pela própria fala dela. A outra coisa que eu percebi é que essa história do Bran, ela é muito arturiana. O rei fazendo a escolha, deitando com uma mulher por um preço, como se fosse o conselheiro dele se projetando como Merlin pelas brumas, né? Eu percebi um pouquinho disso, não sei se vocês tiveram essa ideia de toda essa tragédia arturiana, né? Mas, beleza, vamos lá. Na parte 4, Atla revela a Bran onde e o que procurar, né? Porque nas catacumbas de uma colina escura, ele deve procurar uma pedra negra. E aí, gente, ele explora bem dungeon crawler, literalmente, né? Se arrastando por uma dungeon. E até hoje, quando eu leio essa parte, eu sou, porque ele vai descendo na escuridão, vai ficando cada vez mais apertado, ele tem que literalmente se arrastar. E ele encontra uma pedra sobre um altar feito de crânios, porque isso é um ótimo sinal, né? E ele pega essa pedra e já vai embora sentindo que ele não apenas mergulhou na escuridão, ele passou para um outro mundo e voltou, né? E no final disso ele vai até uma lagoa e joga a pedra no centro dela. E essa é a parte 4. Anne? Nessa parte não tem muito o que falar, não, porque foi só a ação mesmo dele pegando ali, e no começo eu não tinha entendido a razão dele jogar a pedra no que ele tanto sofreu pra pegar e vai jogar no meio do lago. Eu fiquei, também. mas depois entendo explicado o motivo, né, a razão, aí faz um pouco mais de sentido. Então, me foi explicado, mas eu ainda achei um pouco desnecessário. Ele só queria esconder, porque os vermes, você vê ali que, apesar de ter uma pedra tampando o local e que ele fecha para garantir, mas que isso não impedia de nada. Então, não, eles ficam embaixo da terra, isso aí eu entendi. Iam matar ele pra pegar de volta. Ele jogou a pedra no meio do lago, sabendo que tem as histórias que tinha até um monstro, né, nesse lago. E tinha a chance, inclusive, de ele não conseguir nem achar essa pedra depois na hora que ele quisesse. Então eu achei tipo, que o risco às vezes não valia tanto a pena. Porque, não, é um bárbaro. Pra mim, ele ter achado essa pedra foi simplesmente roteiro. Porque se aquilo ali é um rio, não era pra essa pedra estar lá mais. Ele ia passar uns bons dias procurando lá, ainda mais de noite. Aí que tá, mais uma vez aquela demorado mais pra achar, talvez, a pedra. Ainda, mais uma vez, aquela referência arturiana, que não importa quantas vezes Excalibur caia na água, que são várias vezes, ela é sempre encontrada, né? E mas ainda é encontrada pelo herói, aquela pedra é porque é como se a espada tivesse uma ligação com o herói dele, entendeu? É como se fosse uma sintonia ali entre os dois. Então faz mais sentido nesse contexto. Agora a pedra ali não tinha sintonia nenhuma com ele, ele roubou essa pedra. Então, ele ter jogado ela lá e depois ele ter achado ela do jeito que ele achou, eu achei tipo nadado nas profundezas ali, sem fôlego, é muito peito ali. Se tivesse colocado ele em cima de uma árvore, talvez era melhor que ter jogado lá dentro. Ô, Anne, o seu marido derrubou o seu anel no rio e mergulhou e achou? Mas a mulher dele é uma bruxa, vai fazer o quê? Nossa, que risada maligna. Marcelo? Eu acho que é assim, a cena é muito mais para mostrar, como ela disseram, mais para mostrar ele pegando a pedra, que a pedra vai ter um uso futuro, né? E a cena muito pesquisa, como ele falou, dá aquela impressão de realmente que ela estava entrando na caverna. Se você quem já viu algum vídeo de exploração de caverna, já leu sobre, sabe que é essa coisa de você vai na passagem, ali vai ficando estreita, uma tensão e tal, e ele entra nesse outro lugar, essa coisa vai virando uma coisa mais de terror, mas é uma cena mais concisa também, acho que não tem mais tantos comentários, e a crítica é muito válida, ele jogou no lago, depois ele descobre que ele queria pegar de volta a pedra, mas tipo assim, a garantia que ele ia achar de novo era bem, mas eu acho que ele meio que fez de caso pensado, que tipo assim, o grande objetivo dele de esconder essa pedra é que ninguém consiga achar, só ele, né, que é pra ele não ser assassinado depois
pelos vermes da Terra. Tipo assim, se vocês me matarem, a Terra vai ficar perdida para sempre. Eu joguei num lugar lá que só eu não consegui achar. Exato. Mas aí ele quase foi desvivido por um bicho da água, então assim. Sim, ele não queria ser morto pelos bichos lá, tudo bem, eu entendo que ele queria um favor, mas a chance dele ter simplesmente virado ração de peixe ali era gigantesca. Podia, é uma crítica muito válida a estratégia dele. E é como nós entramos na parte 5. O Bran, ele volta até a bruxa, a Atla fica surpresa, né, de encontrar ele, porque fala, você mentou uma armadilha para mim, você sabia que eles iam vir pela terra atrás de mim, machucaram as patas do meu cavalo, né, e é por isso que ele revela que ele escondeu a pedra no lago. E aí ele fala, ó, você vai me levar até eles, e mesmo receosa, a bruxa leva o Bran. Ele recupera a pedra, aí tem toda essa coisa do monstro, de ter a lenda, que eu acho até uma brincadeira com o monstro do Lago Ness, não sei se vocês também perceberam isso. E a bruxa já adverte, a bruxa já adverte que provavelmente ambos morrerão nesse encontro, né? E aí, nessa escuridão, finalmente, nós temos os vermes da terra, que parecem como vagalumes, mas são olhos, né? Mas aí que tem aquele momento que eu acho que diferencia de muitos outros nessa jornada, que não é que nem o Eragon falando com os espíritos, tentando argumentar. Bran não pede, não mendiga ou argumenta. O rei Picto exige e ameaça. E os vermes concordam. E essa é a parte 5. O que vocês acharam? Anne? Tirando que eu sei que você voltou pro lado, pegou a pedra. Pula essa parte. Essa parte aí era... Tipo assim, na minha opinião, né, eu criei uma teoria de que os monstros, eles queriam ver o que ia acontecer, porque não só por questão de recuperar a pedra, né, mas que eles aceitaram ali com um outro objetivo em mente, que é revelado depois quando... lá no final mesmo, né, que ela fala que eles vão retornar atrás dele. Então, assim, eles queriam vingança, esperavam oportunidade e usaram o pretexto. Até porque não fazia sentido ele conseguir fugir dos caras no território deles. Então, para mim, eles deixaram ele levar a pedra para poder usar de pretexto. Marcela? Eu também tive essa mesma percepção. Esse capítulo foi um dos que eu mais gostei, pelo que eu tinha te mandado lá no chat, porque é questão da imersão, né? De você estar ali junto com o personagem e você sentir a tensão, né? A claustrofobia ali da cena. Então, eu consegui visualizar direitinho o que estava acontecendo ali e eu consegui me colocar no lugar do personagem. Então, por causa disso, esse capítulo aí, para mim, foi o melhor pelo, né, sentimento que ele conseguiu me arrancar. Mas realmente ali eu não achei que fez muito sentido ser vamos ser sinceros, os bichos ele ia fazer o que contra aqueles bichos? Nada. Ele não tinha nada para fazer ali. Então ele só ia sair dali se eles realmente quisessem. E como não tem uma coisa, por exemplo, ele está protegido por algum amuleto, alguma coisa nesse sentido místico que impede os bichos de atacarem ele, eu já esperava, né, que esses bichos queriam alguma coisa. Então, a percepção que eu tive foi praticamente a mesma da Anne. Muito bom. Marcelo? As duas estão mais do que certas, né? Os vermes da terra, eles têm motivos ulteriores. Mas, assim, para mim, a minha parte favorita do conto, eu acho, justamente por essa... É tão bem elaborado e tem essa coisa também política. Como eu sou muito, né, cracudo de horror cósmico e de conheço meio que a lore por trás, e essa coisa desses povos, desses vermes da Terra, é que eles foram há muitas eras expulsos em guerras e condenados a viver no subterrâneo, eles não são mais humanos, eles nem eram totalmente humanos no início, eles foram ficando piores, eles foram ficando mais, porque naquela época de que o povo poderia ir, né, se degenerando, entre aspas, é uma coisa meio totalmente pseudociência, não tem nada a ver, mas naquela época as pessoas achavam que isso podia acontecer, tem muitas histórias assim na literatura pública. Então eles estão vivendo esse troco, né, do povo que decai, do povo que vai ficando monstruoso.
E eles são criaturas do Mítico Cthulhu, né? Já falei aqui. E criaturas do Mítico Cthulhu, elas ficam sempre alheias à humanidade, elas estão sempre espreitando a humanidade porque elas têm seus próprios interesses. E mais do que isso, esse povo ele também é associado à questão das fadas, né? Como a gente tinha falado, essa mitologia do povo subterrâneo, dos anões, das fadas, do povo pequeno, que é um povo que funciona na base da barganha. Eles são todas as histórias de fadas, é uma história de barganha. Você promete alguma coisa e as fadas estão sempre tentando explorar as barganhas para conseguir algo a mais. Então, se roubaram a criança, roubaram a alma de alguém, a mitologia celta está cheia desse tipo de história. Então, os velhos até estão fazendo a mesma coisa aqui com o Bran McMorne. Ele chega lá todo estufado e tal, por uma questão de postura, por uma questão de que ele não vai se colocar abaixo de ninguém, porque ele é um rei, ele está meio que evocando esse antigo passado, que eles foram derrotados pelos pictos, então eles têm que prestar reverência, ele não vai se baixar a cabeça, mesmo estando em perigo ali. E tem uma parte que ele fala, né? Podem vir cair sobre mim, que no final eu vou estar morto, mas vai ter um monte de viúva, vai ter um monte de criança sem pai, sem mãe aí no povo de vocês, porque eu não vou cair sozinho. Mas no final, realmente os vermes estão interessados em aceitar o pedido do Bran para depois cobrar alguma coisa, para depois ter essa abertura de voltar. Muito bem. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme O Abismo do Medo. Sim. Sim. Quando eu li, eu tive mais ou menos essa percepção, porque lá no Abismo do Medo, os monstros né, que tem ali no filme, basicamente foi há milhares de anos atrás, a civilização, né, algumas foram para dentro das grutas ali das montanhas e, né, se desenvolveram ali daquela forma e viraram aquelas monstruosidades. Então, na hora que eu estava lendo, eu estava levando muito para esse lado mais animalesco. Você está falando aí, né, que como você já tem mais leitura, então tem todas essas questões das fadas, como eu não segui tanto assim quanto você, a minha visão foi uma coisa mais animalesca mesmo. Eu pensei, eles têm uma cognição, né? Eles não são totalmente animais, mas eles não é a mesma coisa, né, das pessoas fora daquela realidade ali deles. É como se realmente eles tivessem ali a sociedade deles de uma forma um pouco mais limitada, digamos assim. Muito bem. É isso, assim, o que eu quis dizer é que a ideia é como se esse povo fosse meio que a explicação real por trás do mito das fadas, sacou? Eles não são fadas, eles não são feéricos, mas eles são meio que inspirados, é uma inspiração reversa, como se eles fossem a fonte dessa mitologia, mas são invenção do Howard, no caso. Então, pessoal, aí chegamos na parte 6 e a última parte, né? A barganha é feita, Bran pega a pedra e ele deve encontrar, né, os vermes e a bruxa no círculo de pedra. Em sua jornada, ele nota que a torre foi devastada, a torre de Trajano desapareceu. E entre os escombros ele encontra o legionário, que às portas da morte conta os horrores que aconteceram. Aí o Bran já começa com aquele: o que foi que eu fiz? Que mal eu liberei, né? E ele segue para o círculo, né? Quando ele chega lá, Titus é apresentado a ele pelos vermes. E finalmente nós temos uma descrição. Bran finalmente vê essas criaturas, né? E ele fica horrorizado. A bruxa diz que eles não fizeram mal fisicamente a Titus, mas ele teve que viajar pelas profundezas e pelos horrores. Então a mente dele foi deturpada e destruída. Então o Bran, ele não dá um golpe de espada de vingança, ele dá de misericórdia, né? E aí ele se dirige aos vermes da terra, né? E nós terminamos o conto com palavras da bruxa que são praticamente uma profecia. Anne? Eu acho que foi aí que ele percebeu que o aviso, né, do mentor dele, o aviso da própria Atlas, não haviam sido por medo ou por ameaça, mas porque ele pensou assim: eles vão lá e vão pegar o fulano. Ele não pensou em como eles fariam para pegar o fulano. E em uma pessoa só, que era o objetivo, acabou sendo devastado toda uma guarnição ali, porque onde fica um
um cara no nível do... Eu sou ruim de nome. O O nível do carinha lá. Ou seja, tinha centenas de soldados, tinha civis ali, né, que serviam os soldados, né, provavelmente haveriam acampamentos ao redor ali que era de comum, né, que ficavam as famílias de alguns soldados acompanhando eles. Assim, estou envolvendo questão histórica, mais realista, né, ampliando assim o pensamento. E aí ele viu que quando foi tudo soterrado ali, todo mundo que estava ali se ferrou. Eles prometeram levar o cara vivo, mas não prometeram entregar eles não prometeram que ninguém mais ia se ferir e não explicaram como seria feito, né? Tanto que tem uma parte que ele fala, eu não sei como eles farão, mas eu sei que eles farão. Exato. E aí ele entende que o eles farão e entende que não é por eles viverem no subterrâneo que eles eram fracos. Aí ele se dá conta de que, por viver no subterrâneo, eles têm que ter muita força para conseguir cavar túneis numa velocidade daquela, para conseguir destruir um forte inteiro. Aí ele não, realmente é uma força muito maior do que eu esperava, é acima da compreensão, realmente não dá. E pensando em como sobrevivem ali no subterrâneo, né? Pensa, não tem alimento. Como você acha? O que você acha que o cara pode ter visto ali? Canibalismo, obviamente, né? Abusos, com certeza. Tem a questão do calor, a questão de criaturas que podem ter, né? Igual falam vermes da terra. A gente já lembra de opções. Tem as minhocas gigantes, tem as toupeiras, né? Então, assim, tem uma briga por território ali, por um lugar que tem pouco alimento. E sem falar da parte quente que tem no subterrâneo, né? Águas ferventes por estar mais próximo ali do magma. Então, assim, o cara, ele realmente ficou apavorado de saber que existia uma sociedade ali embaixo da terra e uma sociedade poderosa que poderia destruir cidades inteiras em uma única noite. Então, quando o Bran percebe isso, é que ele realmente se dá conta de que realmente não deveria e ele foge de medo, por quê? Porque a bruxa falou que eles vão voltar atrás dele, vão cobrar o preço por aquilo. Ou seja, ele tinha libertado, mas na verdade foi por isso que eu falei que eu pensei que fosse um plano das criaturas, entendeu? Eu até cheguei a cogitar da Atlas ser algum tipo de líder ali, dela se passar por meio humana, dela se passar por louca, mas ela, na verdade, ser um tipo de líder. Dela conseguir convencer o povo a sair dali e reivindicar as terras que eles queriam, porque fala que eles desejavam vingança por terem sido derrotados. Então, foi uma armação ali, um pretexto para sair, por isso que ele fugiu, porque ele entendeu que ele foi usado, ele foi lá para usar os caras, mas os caras usaram ele para ter um pretexto de sair. Que é o que a gente vê muito nas histórias antigas das fadas, né? Marcela, mais uma vez, né? Você também escreve sobre isso, que é nunca faça acordos com bruxas e demônios, eu menciono novamente. E aí, o que você achou? Bom, a Anne praticamente já falou tudo, né? Mas realmente mostra muito da teimosia dele, porque foi quando ele realmente deu conta, porque falta de aviso não foi. Eu não vou dizer para você que eu, como leitora, me espantei com o que aconteceu. Na hora que eu já esperava, inclusive, que ele fosse chegar lá e estaria tudo arrasado, porque o mentor dele avisou. Acho que o mentor dele até falou alguma coisa lá, se ele tá estressado, para ele procurar uma puta lá, porque depois ela vai chamar de traidor, porque vai acabar com todo. Porque o que ele tava querendo fazer ia dar ruim para todo mundo. Então, tipo assim, não foi falta de aviso, ele foi porque foi teimoso mesmo. Mas eu entendo na questão que tem personagem que tem que acontecer as coisas para eles realmente terem uma noção do peso das ações dele. Mas, tirando esse meu... É a Laura, aí, ó. É a capivara do mar. Então, assim, tirando essa parte, realmente eu não tiro nada do que a Anne falou, porque eu não entendi muito essa questão de ter sido libertado. Porque, teoricamente, do jeito que foi feito, se os bichos quisessem, né, ter saído, eles tinham saído de qualquer maneira. Mas, não sei, como a gente não tem o contexto total dessa pedra, né, desse amuleto que ele tirou, às vezes isso aí era, de certa forma, uma chave que mantinha os bichos, né, presos. No momento que ele tirou ali, ele libertou de uma certa forma, uma liberdade que eles não tinham antes. Então, assim, como a gente não tem um contexto total, dá pra gente pensar muitas coisas.
Então, isso que a Anne falou faz total sentido. Eu acho que segue aquela regra antiga, né, que tem regras para tudo, principalmente para as fadas, que são um jogo de palavras, né? Eles estavam presos e isolados, eles foram colocados lá, eles foram derrotados. Então tem aquela, a menos que alguém venha tirar a gente não pode sair. Eu acho que talvez tenham essas regras, como você mesmo, Marcela, no seu livro, você tem aquele puta sacanagem que você fala, quem é mais sacana? O capitão ou o cara que sacaneou o capitão? E sobrou para uma terceira. E assim, é regra que quando a gente para pra pensar, parece regra boba, mas para uma criatura nesse sentido, né? Faz sentido. Então, assim, foi mais ou menos eu pensei desse lado mesmo, porque o que é essa pedra? Para que serve essa pedra? Em momento nenhum falou, entendeu? Os bichos querem essa pedra, para eles ela é importante, mas o que ela é? Então, assim, o que ele falou aí faz total sentido. É exatamente por isso que eu achei que que ele foi, na verdade, uma ferramenta usada pelos bichos. A pedra é a chave, literalmente a chave, e eles não podiam tirar dali, porque não fazia sentido, né, mesmo por questão de roteiro, dele conseguir escapar dali dos bichos. Os bichos deixaram. Não, basicamente os bichos deixaram ele pegar. Então, assim, e foi o que você falou, a bruxa ali é meia, né? Então ela é meio humana e meio verme. Então, de certa forma, para ela manipular um homem ali, né? Igual, vamos falar assim, beleza, os dois dormiram junto, ela quis. Isso aí a gente sabe que é uma tática utilizada, né? Sexo era utilizado uma tática para manipulação. Então, tudo bem, pode ser que ela tenha amaciado ele ali para depois ela conseguir o que ela quer sem ele realmente saber o que ela queria que ele fizesse aquilo. Ela estava dando uma coisa para ele, mas se ela chegasse e falasse assim, beleza, você pega lá para mim que eu estou precisando que você faz isso para eu conseguir alguma coisa, ele não ia dar. A Marcela tá se comportando tanto para não falar palavrão, né? Você tá vendo? Porque ela é pessoa civilizada. Ela só é bárbara no RPG. Marcelo, eu só sou bárbara no RPG, mano. Marcelo, por favor. Se eu comentar, porque as duas já fizeram o serviço completo aqui, já encapsularam a história perfeitamente. Mas, como eu falei que eu sou aquele cara que fica correndo atrás da história de horror cósmico e conhece um pouco do contexto, vou tentar fazer um comentário que é justamente que esse é o momento que a história escancara o horror cósmico, né? O que é o horror cósmico? Não são tentáculos, tá, galera? Não é tipo um monstro de cabeça de polvo, não é suficiente para ser horror cósmico. É a percepção de que o universo funciona por regras que a gente não compreende. E aí é o momento que o Bran encontra lá o Titus, e o Titus está insano, está completamente desvairado, porque ele viu os Vermes da Terra, ele viu que são aquelas criaturas, que são seres, né, que conta até fala de uma época pré-humana, de uma época que, sabe, não são totalmente humanos, que são uma coisa que é muito mais terrível, e a gente só consegue imaginar, porque eles não são descritos mesmo, assim, né? Muito pouca descrição, justamente para dar esse efeito de que eles são tão terríveis que ver eles, você ter a ideia de que são essas criaturas, que essas criaturas podem ser parentes da humanidade, de que possam existir essas criaturas no mundo, é aterrorizante, é enlouquecedor. E o Bran olha para o trabalho dos vermes, né, a terra escavada e vários buracos, ele percebe, nossa, tem túneis abaixo do solo inteiro, tipo, não é aqui só. Eles não vieram cavando até aqui, eles têm túneis por toda a região aqui, por todas essas terras. Então, se eles quiserem, eles destroem qualquer coisa. Então, essa percepção é aterradora. E aí, a história é redondinha, né? Porque justamente ele foi aconselhado contra procurar. O sábio fala com ele, isso, tem arma que é melhor não usar, e ele diz, dá nada, vou pegar esse cara aqui agora, e ele chega lá e ele vai pegar o cara, e nem a vingança que ele queria ele tem, porque ele olha para o cara e fica com dó do cara, e fala, vou matar ele por piedade, né? Até a vingança dele é fracassada, e ele tem essa percepção de que essas criaturas, agora que ele foi atrás delas, ele ofende elas, né? Porque ele chega lá com todo o tamanho, dizendo que ele vai fazer acontecer, matar todo mundo, que ele é retado e ninguém presta para nada, ele pegou a pedra e não sei o quê. Então, assim, ele se abriu para uma vingança dos vermes. Ele fez um trato, eles aceitaram, não por boa vontade, mas porque ele roubou os vermes, né? Ele roubou a pedra que é sagrada para os vermes, e o que essa pedra é, assim, não importa tanto, importa que é sagrada para os vermes, e agora
às vezes tem um pretexto de se vingar do Bran McMordo, de ter feito eles, obrigado eles a agir, cometendo um crime contra o povo deles, né? E violando talvez esses pactos antigos da guerra, de eles serem expulsos. Então, assim, a gente foi expulso aqui para baixo da terra, mas agora você quer que a gente volte? Não, então a gente vai voltar, sabe? E deixa essa coisa no ar, você ficar pensando no que vai acontecer, né? Que pode ou não vir a se desenrolar. Nas histórias do Viticultura, tem muito essa coisa de você invocar uma criatura e você dominar a criatura. São duas coisas diferentes. Você invocar uma criatura para fazer um negócio para você e você controlar essa criatura são duas coisas diferentes. Então, na maior parte dessas histórias, quando alguém invoca um monstro, ele perde o controle do monstro. Então, para mim, é um eco dessa coisa Lovecraftiana, né? É uma coisa de mexer com coisas que você não sabe. Então, o Bruno McMorley achou que ele ia conseguir, né, resolver tudo, ia se dar bem, mas no final ele acaba caindo com essa ameaça aí sobre a vida dele, sobre a sanidade dele também. Muito bem. E é isso, pessoal. Esse é o Vermes da Terra, né? Como eu disse, o Bran McMorley, ele está publicado no Brasil pela Pipoca e Nanquim, a obra total, mas você encontra por outras publicações, né? Porque agora tem a questão de ser direitos abertos, né? Então, você encontra... A tradução pode estar um pouquinho diferente, mas a obra é fantástica. O Bran, ele é um dos personagens do Howard pouco conhecido que merece mais carinho, né? E agora, para a gente encerrar, né? Anne, o que você achou de Vermes da Terra e conhecer Bran McMorley? Eu fiquei em dúvida ali, porque primeiro chama ela de mulher lobo, mas depois fala que ela é metade reptiliana e tem as línguas bifurcadas, mas no desenho não parece isso. Na ilustração que tem ali, né? Parecem somente homens neandertais com umas presas maior. Então, nesse contexto aí eu fiquei meio... Então, aqui as ilustrações são liberdades artísticas, né? Mas a questão de mulher-lobo, ou a she-wolf, que é um termo em inglês, ele não quer dizer só mulher-lobo. She-wolf quer dizer uma mulher selvagem, independente, perigosa, misteriosa. Tem toda essa questão também de algumas coisas se perderem um pouco na tradução, né, Marcelo? É o famoso loba, né? O meme, né? Loba, né? Mas, na real, eu reli no original esse conto, tá? E o termo que eles usam é werewoman. Were de werewolf, sabe? Lobisomem em inglês é werewolf. Eles usam werewoman, mas não no sentido dela ser uma lobismulher ou um lobisomem, mas no sentido dela ser uma metamorfa. Então, para mim, na minha opinião, a tradução mais correta seria metamorfa, porque ela é essa coisa de... Ela tem a forma dos vermes, mas também tem a forma humana, sabe? No final mostra ali, né, que ela se transformou. Exatamente. Marcela? Deu agora? Deu. Então, pra ser sincera, eu gostei bastante. É uma pegada diferente do Conan. Eu não sei se ele veio depois do Conan? Veio. Porque a gente observa, é aquilo que eu te falava do Conan, né? Ele descrevia demais o corpo masculino, então nesse aqui ele já não faz tanto esse tipo de descrição, então é um pouco menos constrangedor algumas cenas. Mas... Nossa, você falando que era constrangedor é Jesus, Marcela. Ô, Marcos, mas eu tô te falando, mas é porque são contextos diferentes, entendeu? Quando tá você bom. vai ler, eu não vou ler Conan esperando ler os músculos sarados, suados e não sei mais o que, entendeu? Então, assim, é um pouco diferente. Esse aqui eu já não vi tanto disso. Tem bastante descrição de cenas, né, de lugares, né, igual o cara lá sendo crucificado, o moço explicou até as batidas que teve, o barulho dos ossos quebrando, então, tipo assim, tem uma descrição que você consegue visualizar mesmo o que está acontecendo, mas eu achei que ele pegou mais leve nessa questão. Eu acho que algum amigo dele deve ter dado um toque nele. Quer dizer, ele diminuiu, que ela tá com mais sombria e menos sex appeal. Tipo, exatamente. A virilidade masculina ali dele, ela existe, mas ela não é tão caricata. Marcelo? Essa descrição é a vibe do Bran McMorley, né? Ele é um Conan mais sombrio, menos focado no bárbaro de peito despido e que era um musculosão e tal. Isso o Howard
escreve muito isso, né? Tipo, tem coisas que homens, né, gostam de homens, homens têm atração por homens, e todo conto do Howard, o cara gostoso, você pode ter certeza. Mas ele não vai ficar, tipo, no Brown McMahon ele não fica repetindo isso toda hora. É uma coisa muito mais de ser sombrio, puxado pelo terror, ou puxado pelo histórico. Eu gosto muito desse conto, como deu para perceber, justamente por ele fazer essa interseção entre a história de Espada e Feitiçaria, a ficção histórica e a história de horror cósmico, que são coisas que eu adoro muito, né? E aí ele mistura tudo muito bem, essa coisa das cultos romanos, ele trazer referência de mitologia celta, mas também misturar com essa coisa de civilizações pré-humanas de horror cósmico, que é uma pseudociência maluca, mas que na ficção eu acho legal. Então, assim, reúne tudo que eu gosto. Eu gosto mais dessas histórias do que a maioria das histórias do Conan, né? Essa é a minha segunda favorita. A mais favorita de todas, do Howard, é o Reino Sombrio, que é do Rei Cool, que me inspirou a escrever o Máscaras para os Mortos, inclusive, porque tem essa coisa de conspiração, o reino que está sendo tomado por clérigos malignos e tal. Mas o Vermes da Terra é homenageado também no meu Música Roubada, porque tem essa coisa de civilizações debaixo da terra e essas coisas seladas nas cavernas, e que quando você liberta é um grande problema. Eu acho essa pegada, eu acho bem legal, essa pegada de magia real, entendeu? É coisas que, igual, por exemplo, a gente aqui, nós vivemos na nossa sociedade, mas tem algumas coisas que acontecem que a gente não sabe explicar, que às vezes a gente até fica, gente, será que realmente não pode existir uma coisa assim? Então, assim, essa magia real, que é o que acontece nesse tipo, na história do Bran, diferentemente do Conan, que é umas coisas realmente bem igual gente soltando poder, gente perdendo cabeça ainda xingando os outros sem cabeça, o corpo saindo andando sem cabeça. Então, assim, é uma coisa que não acontece aqui. O que acontece aqui seria mais o ser humano acreditando que a magia existe, não realmente que a magia existe. Muito bem, muito bem. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Vermes da Terra, que o Marcelo tá, acho que há quase um ano esperando para a gente falar dele, né, Marcelo? E mais uma vez eu agradeço a vocês, meninas, por participar, porque é sempre gostoso ter todos vocês aqui, mas mais uma vez, eu repito que não existe panelinha, porque se existisse a Ana estaria aqui, ela não tá, mas todo mundo sabe como eu gosto muito do trabalho da Ana e da Marcela, não apenas, né? Eu sei que eu pego muito no pé da Marcela por causa da escrita dela, mas se o personagem te irrita, e mesmo assim você quer saber o que acontece com ele, alguma coisa está funcionando. Mesma coisa da Anne. Ela não sabe criar casal que bate, tá? Eu ainda defendo que a protagonista dela ficou com o personagem errado, certo? Mas, eu tô falando do Rory Agnes, tá, gente? Mas, mesmo assim, eu adoro o jeito de vocês escreverem, meninas. Eu sei, Marcelo, eu tô devendo para ler seus livros. Não vou começar pelo livro de Bardo, porque... Porque, gente, Música Roubada é um livro de Bardo. Tá com Máscara dos Mortos. Né? É o mais curtinho, pô. Não, o Máscaras acho que você vai gostar mais, porque tem uma vibe mais do Rei Cool, assim, e do Conan também. Ele tem Bárbaro, só que é uma Bárbara, né? Não é um Bárbaro, mas ela tá de roupa, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Enfim. Que bom! Então. E o Reino das Sombras, eu acho que a Anne vai gostar muito, porque ele começa com alguém arrancando o coração de alguém, viu, Anne? Parece com alguma coisa que você já escreveu? Me é familiar essa cena? Me é familiar, né? Mas é isso, pessoal. Um adendo, assim, sobre o seu chip, Marcos. Ela fica com quem tá vivo, né? Então, não era uma questão de escolha. Ela já tinha feito a escolha dela. Mas o destino não deixou. A não ser que ela conhecesse o necromante ali, não ia ter jeito. E, Marcelo, quando você lê o livro da Marcela, você lê, espero que você concorde comigo sobre a Laura, tá? Não tem nenhum homem que passa pano pra ela, não. Só mulher que passa pano pra ela. Então, e quando você lê o livro da Anne, bom, o da Marcela você vai chegar para, como todo mundo fala, spin-off do Arthur, certo? E quando você lê o livro da Anne, você vai falar spin-off da Catalana. Tipo assim, mano, tipo assim, ela é uma baixinha que ela só faz duas coisas. Ou ela tá te ameaçando que vai te matar, ou ela vai te matar. Basicamente é o personagem dela.
tá ligado? E o jeito que a Anne Gostei, desenvolve, gostei. você fala, uau, nossa, Anne, eu não esperava isso, né? Então, Personagem é uma personagem muito prática, uai. uai. Você não Ô, vai ter um inimigo se ele não puder voltar. Você não vai sofrer vingança se ele não puder voltar. Então, Tá mais. muita Exatamente. praticidade. E se ele Eu tiver acho que assim, família, você acaba com a família, porque não tem como a família vir atrás. se você se Exatamente. vingar, né? Se você deixar o pessoal para se vingar, é sempre um problema. então, Olha, o Igual que o aconteceu Arthur. com O a que o Holly Arthur depois? faz quando ele mata os goblins? Ele vai lá no ninho e termina de matar as larvinhas, porque se deixar as larvinhas crescer, vai voltar para tentar vingança. Se a Rory tivesse escutado a catalana, o seu chip poderia ter dado certo. Ela não escutou a catalana, deu no que deu. porque as protagonistas de vocês nunca escutam quem tem razão, né? Antes da gente encerrar, Anne, qual que é o personagem do livro do Marcelo que você mais gostou? Eu não tô escutando nada. Deus! De novo, Tá mostrado. cortou o áudio. Marcos, eu não lembro nem o nome dos meus, eu tenho que ficar olhando para ver. Esse é o Você problema. tá do perguntando pra Anne. Ô, Marcos, você deu um apelido pra ela de Dory. Para mim, ó, assim, um ponto que eu achei muito interessante foi a questão da farsa ali por trás da máscara, né? Tipo assim, ele tem toda aquela coisa de que é tipo o faraó do Egito, né? O filho ali é eterno, mas não, o filho está sendo substituído pelo neto, pelo bisneto, mas pro povo ele continua sendo a mesma pessoa que era de séculos atrás. Então, para mim, uma coisa que eu gostei muito e que eu, pelo menos tirando a parte do Egito Antigo, né? Foi o único livro que eu li que manteve essa linha, né? Do Você acabou de contar o plot twist do livro, Anne? Eu coloco o Não Phoenix. é o plot twist. Não é o plot twist. Não é o plot twist. Esse é só o começo. Não, menos mal. É o começo. Moço aqui, Nossa, que bonito a ilustração. Quem fez? Foi da Jazz, tá? Leiam Jazz no Instagram. Ela é maravilhosa, incrível ilustradora. Nossa, muito bom. Ele usa essa máscara aqui porque ele tomou o lugar do Deus Rei, né? O Deus Rei morreu, mas ninguém pode saber, senão o Império vai para o caos, né? Então, assim, ele foi escolhido para essa posição, que é justamente uma desconstrução dessa coisa do grande herói, da figura toda poderosa, porque ele até é bastante competente na hora de dar porrada nos outros, mas ele está sendo manipulado ali, entendeu? Ele vai descobrir isso ao longo do livro. O plot twist é outro. Esse é só o início. Tipo assim, as tramas que vão sendo criadas ali, tanto para destruir ele, quanto para pôr outra pessoa no lugar. Eu tô aqui assim, gente, a Anne tá jogando plot na minha cara mesmo. Eu tinha acabado de falar que queria ler o livro, ela tá jogando plot na minha cara. Mas isso é só o começo, é só a ideia. Bom, pessoal, muito obrigado de novo. Obrigado pelo presente, Marcela, viu? Que bom que você gostou, que era bonitinho. Né? Então, pessoal, por favor, quem não segue, sigam, né? A Anne, o Marcelo e a Marcela. São todos autores fantásticos, com vários livros. Né? A Anne não tem só fantasia, espada e feitiçaria, ela também tem um romance bonitinho, ela tem distopia. Agora tem 2. O Marcelo tem a trilogia da Máscara para os Mortos, ele tem o romance da Era do Bronze, que eu sempre esqueço o nome, ele tem o Música Roubada, que também é capa dura esse aí, e a Marcela agora está lançando o segundo livro dela, né? E logo, aí sim vocês podem falar que vai ter a panelinha, porque a gente vai estar com a Marcela, com a Anne e com a Ana aqui xingando a Marcela com todas as letras do alfabeto sobre este livro aqui. Tá? Vamos marcar uma reunião quinzenal para falar dos capítulos. Isso, exatamente. Tá? Lembrando, gente... Porque a gente já passou um mês, sem mentira. Foram 30 dias corridos discutindo sobre esse livro. Eu nunca falei tanto de um livro na minha vida igual a Câmara de Brilho. Se eu tocar no assunto agora para tentar falar alguma coisa, vai começar... É mais uma hora aqui de conversa. Vai mais uma hora aqui, então eu não vou falar nada, porque toda vez que eu falar alguma coisa, ela começa a palestra. Muito bem.
Então é isso, Mas pessoal. no adendo eu quero o spin-off do Arthur. E a Não gente podia quer da perder a oportunidade. Catalana. E a gente quer da Catalana. Eu já te mandei o da Catalana, ele só não tá você me mandou publicado, uma mas eu te mandei. introdução da Catalana. Tá? Que a hora que o pessoal entender qual que é o nome dela, Anne, o pessoal vai falar, caramba! Sabe? Então, olha o spoiler aqui, pessoal. Pior que agora eu esqueci qual que é a razão do nome dela. Você tá vendo, Marcelo, o que eu tenho que aguentar, pessoal com hiperfoco? Lembrei. Beleza. Lembrei. Tá bom, de você se reunir para falar mal do livro, ainda mais quando o autor tá presente, assim, você tipo dizer, você matou meu personagem favorito e tal. Isso, agora, tipo, da literatura, você poder, sabe, dividir a raiva, assim, do autor que mata o personagem e que faz a Não, eu nada me abala mais. Já falaram que iam arrancar meus dentes, já falaram que ia me pegar na rua, falou pra eu esperar na Bienal, que vai me pegar na Bienal. Então, assim, eu tô de boa. Eu entrei na luta, né? Eu tô me garantindo. O livro é Mas bom. é sinal, hein? É sinal de que a autora é legal. Porque tem uns autores aí que se você falar um A, você tá cancelado na rede, né? Então... Mas esses aí não se cria, não. O autor assim não se cria, não. O autor tem que saber lidar com as emoções. A gente escreve para causar emoção nos outros. Às vezes a emoção é raiva. Exato. Gente, era o objetivo. Eu não posso ficar brava se a pessoa chegar para mim e falar assim, o final do seu livro foi uma bosta. Porque se eu tivesse feito o final do meu livro para a pessoa ficar feliz, eu não tinha escrito ele. Bosta não, mas um poço de ira ali, um poço de querer... Mas eu entendo que tem gente que vai odiar o final, mas vai amar o livro, e eu entendo que tem gente que vai odiar o livro inteiro por causa do final dele. Então, assim, eu tô... a minha consciência tá limpa. Esse aqui, o final é só ou choro ou xingamento para mim, e era o que eu queria. Então, assim... não, mas você não fez isso no final de uma romantasia de volume único, não, né? Fantasia de volume único de quem escreveu Máscara aos Mortos. Eu espero dor, tragédia e decepção. Bom, então é isso, pessoal. Quer ler um livro pra ficar com raiva? Ai, meu Deus. É o grupo certo. Vamos esperar o Marcelo ler o Hospedeira do Caos e a gente vem para xingar a Marcela com ele também. Né? Ele vai xingar a Laura. Gente, homem lendo meu livro não xingar a Laura, até hoje não tem nenhum. Mas não se preocupe, eu continuo xingando o Cássio. É isso aí. E defendendo o Arthur. Pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Anne, a Marcela e o Marcelo. Agora é porque eu percebi que tá a Marcela e o Marcelo. Até a próxima.